Olá, pessoal! A aula de hoje, então, a prof vai explicar as equações incompletas do segundo grau. Resolver uma equação significa determinar o conjunto solução dessa equação. Veremos por meio de exemplos como resolver uma equação incompleta do segundo grau. Aqui a prof vai trazer alguns exemplos de uma equação incompleta, tá, pessoal? Mas eu gostaria de afirmar que todas essas equações incompletas vocês podem resolver utilizando também a fórmula de Bhaskara, tá? Então, a prof vai explicar aqui um método mais rápido para vocês resolver as equações incompletas, ok? Então, na letra A, eu tenho aqui x² menos 5x igual a zero. Tem o termo A e o termo B. No caso, falta o termo C. Quando eu tenho o termo A e o termo B numa equação incompleta, eu vou utilizar o método de fator comum em evidência. Ou seja, o que é comum nesses dois termos? O x. Ambos têm o x. Então, o x vai em evidência, abro parênteses. E eu vou pegar esse primeiro termo e vou dividir por esse que ficou em evidência. Então, x² dividido por x, bases iguais, diminui o expoente, que vai dar 1. Então, vai sobrar x. Esse sinal vem aqui para dentro do meu parênteses. 5x dividido por x, bases iguais aqui vão ser canceladas, vai sobrar o 5. Fecha o parênteses, igual a zero. Esse fator que ficou em evidência, ele vai ser igual àquele que está lá do outro lado da igualdade. Vai ser igual a zero. Aqui nós já achamos uma das raízes. E esse termo que está dentro do parênteses, ele vai ser tirado de dentro do parênteses, igualado a zero também, porque a minha equação do segundo grau sempre tem que ser igual a zero, então eu vou tirar e colocar igual a zero. Então, aqui eu tenho x igual, esse menos 5 passa para o outro lado, mais 5, x igual a 5. Então, aqui eu já tenho as duas raízes da minha equação incompleta do segundo grau. Solução, então, 0 e 5. Em ordem crescente, né? 0 e 5. Se eu fosse utilizar a fórmula de Bhaskara, também chegaria a esse resultado. Mas aqui, olha bem, nós usamos praticamente duas linhas só para resolver, ok? Então, vamos aos outros exemplos. Temos aqui a letra B, tá? A letra B traz o seguinte: 2x² mais 4x. Também é uma equação incompleta, tem o termo A e o termo B, falta o termo C no caso, e eu vou também fazer por fator comum em evidência. Só que aqui eu chamo a atenção o seguinte, que o meu termo x é um dos fatores comuns, mas aqui nós temos também a parte numérica, que também ambos dividem pelo mesmo número. Então aqui o 2 divide por 2 e o 4 também divide por 2. Então o 2 e o x são o fator comum dessa equação. Então 2x é o fator comum dessa equação. Coloque em evidência, abre parênteses, 2x² dividido por 2x, aqui vai dar 1 e aqui vai sobrar 1. Então, vai sobrar 1 vezes o x, x. 4x, o sinal aqui vem para cá, 4x dividido por 2x, aqui vai dar 1, 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. Então, tenho aqui x mais 2, fecha parênteses, igual a zero. O termo que ficou em evidência, que é o 2x, vai ser igual a aquele termo lá do outro lado, que é zero. Então, 2x igual a zero. Eu quero saber o valor do x. X é igual a zero dividido por 2, que vai dar zero. Este termo que está dentro do parênteses, a gente vai tirar, colocar igual a zero. X é igual, esse mais 2 vai para o outro lado, menos 2. Logo, aqui temos as duas raízes que é a solução dessa equação, no caso, menos 2 e 0. Então, solução menos 2 e 0. Vamos a outros exemplos. Então, agora aqui, nós vamos para o exemplo C. Temos aqui também, utilizando o fator comum em evidência.
Aqui nós temos o termo x, e além dele nós temos que 4 e 8 são divisíveis por 4. Então, aqui eu tenho que tomar o cuidado seguinte. Ah, professora, mas divide por 2. Mas eu sempre vou dividir pelo maior número. Por exemplo, ele divide por 2, mas ele também divide por 4. Então, eu vou direto para o número 4, tá? Olha só, então o 4 é um fator comum e o x também. Então, 4x ao quadrado dividido por 4x, 4 dividido por 4 vai dar 1. 2 aqui do x tira 1 daqui, sobra x. 1 vezes o x, x. Aí, 8x dividido por 4x, aqui o x com x vai ser cancelado. 8 dividido por 4, 2. Então, aqui eu tenho 2, igual a 0. O fator comum é o 4x, então ele vai ser igual àquele outro zero que está lá do outro lado. Então, 4x é igual a 0. X é o que eu quero saber. X é igual a 0 dividido por 4, x é igual a 0. O que está dentro do parênteses, eu vou copiar igual a 0. Esse mais 2 vai para o outro lado, menos 2, x é igual a menos 2. Solução aqui, menos 2 e 0. Aí vem, ó, pessoal, sempre... será que está certo o que eu fiz aqui? Botar o fator comum, ó, 4x dividido por x, 4x ao quadrado. 4x vezes o 2, 8x. Está aqui a equação de cima. Então, aqui, a tua fatoração, a tua fator comum em evidência está certo. Na letra D, temos o A e o C. Então, não temos o B, temos o A e o C. Quando nós tivermos esse termo A e C, nós vamos extrair raiz da nossa equação. Olha só, x ao quadrado menos 36 igual a 0. Então, esse menos 36 aqui, nós vamos colocar ele lá do outro lado da igualdade. Daí ele é menos, ele passa a ser mais 36. E esse 2 que está aqui no expoente, ele se transforma, x é igual, ele se transforma em raiz quadrada de 36. E sempre, quando uma raiz quadrada de 36, nas equações do segundo grau, nós vamos ter sempre um termo negativo e outro positivo, ou seja, um resultado negativo e outro positivo. Por exemplo, raiz de 36 é 6, então vai ser menos 6 mais 6. Solução, menos 6 mais 6. Vamos supor se fosse raiz quadrada de 4. Seria, então, a solução menos 2 mais 2, tá? Então, quando eu tenho o termo A e C, já sabemos que nós vamos ter que extrair raízes, tá? Na letra E, olha só. 5x ao quadrado menos 45 igual a 0. O que eu tenho que fazer? Eu tenho o termo A e o termo C. Então, o que acontece? Esse termo C aqui, o menos 45, nós vamos colocar lá para o outro lado, vai ficar mais 45. E aí, esse 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 45 dividido por 5. X ao quadrado é igual a 9. Esse 2 se transforma em raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 9. X é igual a mais e menos 3. Na solução, a gente vai colocar na ordem. Solução é igual a menos 3 mais 3. Certo? Vamos para mais alguns exemplos. Então, aqui nós temos, na letra F, o termo A e o termo C. Novamente, ó, pessoal, x ao quadrado a gente isola aqui, igual. Esse mais 4 vai lá para o outro lado da igualdade, menos 4. E esse 2 aqui, ele se transforma, x é igual a raiz quadrada de menos 4. Esse 2 se transforma numa raiz quadrada de menos 4. E como sabemos,
não existe raiz real de um número, raiz quadrada, né, de um número negativo. Uma raiz real quadrada de um número negativo, tá? Então, olha só, raiz quadrada de menos 4 não existe. Não existe raiz quadrada de menos 4. Não tem nenhum número que elevado ao quadrado que vai dar menos 4. Então, não existe. Solução não existe. Na G, temos somente o termo A. Então, temos x ao quadrado igual a zero. Então, o que acontece? Esse x ao quadrado a gente vai copiar, é igual a zero, e esse 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 0 dividido por 5, 0. Esse quadrado aqui, ele vai se transformar numa raiz quadrada de zero. E raiz quadrada de zero é zero. Solução, zero. O zero não tem sinal, pessoal, tá? O zero é neutro, não tem sinal. Então, a solução é zero. Na H, x ao quadrado igual a menos 4. Novamente, o 2 se transforma em uma raiz quadrada de menos 4, que a prof já acabou de explicar anteriormente, que não existe. Não existe raiz quadrada de um número negativo, né? Raiz quadrada, tá? Então, aqui, a prof vai finalizar com mais 2 exemplos, tá? De equações incompletas. Temos aqui, então, x ao quadrado igual a 16, tá? Ela vem colocada de uma maneira diferente, ó, já vem, no caso nós temos termo A e aqui seria o termo C, tá? Então, aqui o termo A já aparece isolado, tá? Então, x ao quadrado é igual, esse 2 aqui, a potência aqui do x ao quadrado, se transforma em raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16 é 4. Então, mais ou menos 4. Solução, menos 4, mais 4. Na questão J, nós temos o termo A e o termo C, tá? E aí, para resolver, olha só, 2x ao quadrado, a gente vai copiar, igual, esse menos 10 vai para o outro lado, mais 10. Aí, eu quero saber o valor desse x ao quadrado, é igual a 10, está multiplicando 2, passa dividindo, 10 dividido por 5, por 2 é 5, 10 dividido por 2 é 5. Essa potência aqui do x ao quadrado, que é 2, ela se transforma em raiz quadrada de 5, que no caso vai ser mais ou menos raiz quadrada de 5, porque a raiz quadrada de 5 não é uma raiz exata, tá? Então, aqui, quando a gente coloca raiz quadrada de 5 e a gente sabe que não existe raiz, já se costuma colocar aqui do ladinho, que é menos e mais raiz quadrada de 5. Na solução, a gente coloca em ordem. Então, a solução vai ser menos raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5. Ok, pessoal? Após essas explicações das equações incompletas do segundo grau, vocês podem dar andamento aos exercícios já enviados no sistema, ok? Lembrando, pessoal, que vocês também podem utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver essas equações incompletas também. Mas seria interessante que vocês já se acostumassem a ganhar mais tempo em resolver de um modo mais rápido essas equações, ok? Um beijão a todos e uma boa aula.